Olá, no Janela Cultural de hoje você vai conferir o sucesso da 22ª Semana Unimediana. Você vai ver uma breve entrevista que eu fiz com o Dr. Drauzio Varella e vai conferir aqui no programa um papo genial que eu tive aí com o Dr. Valdir sobre sexualidade na terceira idade. Seja muito bem-vindo, porque o Janela Cultural está no ar para você. Olha, essa série de televisão eu comecei a fazer em 1999. Nesses 16 anos, nunca houve uma interferência da direção da TV Globo. Nunca. Sempre tive liberdade total e absoluta, a responsabilidade integral dessas séries é minha, sempre foi, para o bem e para o mal. O que sai certo, tudo bem. O que sai errado, a responsabilidade é minha da mesma forma. Eles não interferem. Jornalistas... O Fantástico tem um grupo de jornalistas muito competente e tem uma produção muito competente. Com argumentos racionais, você convence as pessoas racionais, que são minoria na população. A maioria, nós todos mesmo, costumamos agir emocionalmente. Você acha que uma coisa é boa, outra coisa é ruim, aquele é simpático, o outro é meio antipático quando fala. Mas, na verdade, se você pega as pessoas é pela emoção. Então, sempre que eu faço essa série, eu escolho um personagem, porque o personagem, as pessoas se identificam com ele. Sou rei da periferia, porque a gente grava na periferia, basicamente, das grandes cidades brasileiras. Qual é o problema dos médicos quando falam na televisão? É que nós temos uma linguagem técnica. A tua tendência é repetir essa linguagem técnica, porque é nela que você foi treinado. E a linguagem técnica, por outro lado, te defende, porque você consegue ser preciso, né, quando está explicando as coisas tecnicamente. E esse que é o equilíbrio difícil de você conseguir. Eu, às vezes, fico contente com falar que acertei, era assim mesmo que tinha que ser dito, e às vezes fico com raiva de mim, porque eu acho que não fiz legal, que podia ter falado aquilo de um outro jeito. Esse termo estresse é muito utilizado fora do contexto que nós consideramos o estresse, né? Você vai para casa, pega muito trânsito, fala, estou estressado. Não está estressado, você está chateado, né? É diferente. O estresse é um mecanismo natural do organismo, né? É um mecanismo para você, como você enfrenta o perigo. Para enfrentar o perigo e sair dele, você tem que mobilizar uma série de reações orgânicas, né? E isso é mediado por substâncias que o corpo produz nessa hora. A adrenalina é a mais conhecida, mas não é a única, são muitas. Nenhum de nós hoje leva uma vida como era do passado. O homem sai, trabalha, ganha dinheiro. A mulher fica em casa, faz o trabalho doméstico. Os papéis eram muito definidos. Hoje cada um de nós tem diversas responsabilidades, né? Para as mulheres pior do que para os homens. E é esse mecanismo que faz o quê? Que faz com que o organismo passe a funcionar num modo mais acelerado. O que quer dizer o seguinte: o coração aumenta um pouco a frequência cardíaca, não do jeito que aumenta quando você encontra uma onça no caminho, mas aumenta um pouco. A pressão arterial sobe um pouco. E esse mecanismo todo é um mecanismo que vai levando de um lado aos distúrbios, aos transtornos psiquiátricos. E, de outro lado, vai levando às doenças cardiovasculares, às doenças metabólicas, porque ele é continuado. Quer dizer, você sofre um pequeno estresse, mas esse mecanismo é ativado e mantido dia após dia, mês após mês, com fases de agudização. E é isso que a gente considera um mecanismo pernicioso para o funcionamento do organismo. É uma vida muito diferente da que foi levada em toda a história da humanidade, né? Pensa, você não precisa ir há 500 anos atrás, mas pensa 50 anos atrás. Né? Muito diferente. Primeiro que a gente tem hoje um conforto que nunca ninguém experimentou, né? Esse conforto tinham, sei lá, os nobres, os reis, a população não tinha esse conforto. O conforto é o quê? A gente ficar sentado e as coisas chegarem até nós, né? Isso é o conforto. O cálculo é que de cada 8 a 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama um dia no decorrer da vida. É uma doença muito prevalente e carregada com emoções muito fortes, né? Especialmente porque atinge mulheres saudáveis, que estão bem. O câncer de mama é diferente de outros tipos de tumores. Tem um câncer de estômago que está doente.
vomita, você come, sente peso no estômago, emagrece. E aí você opera, você não vê o que aconteceu lá dentro, fica só a cicatriz. E aí você fica bom, começa a comer, não sente mais aquilo e tal. A vida dá um salto. A mulher com câncer de mama, ela está assim, tocando a vida, trabalhando, fazendo as coisas dela. De repente vai fazer um exame de rotina, vai lá, pá, aparece um nódulo na mão. Aí ela entra num turbilhão de um mundo que ela não conhece, que ela não tem ideia, de exame anatomopatológico, imunohistoquímica, tratamentos diferentes e muitas vezes não há um consenso entre os médicos do esquema de tratamento ideal. E ela que estava bem de saúde, não sentia absolutamente nada, agora está doente. Vai operar, fazer uma cirurgia chata, que dói, incomoda, depois vem quimioterapia, radioterapia. É uma doença carregada e atinge a mulher na feminilidade dela, né? Hoje, felizmente, a gente não faz mais aquelas cirurgias deformantes do passado, mas ainda assim, você esteticamente causa problemas e causa problemas de sensibilidade e às vezes tem cirurgias mais radicais que as próteses não se adaptam muito bem e tudo. Então, é uma doença que tem uma importância muito grande. E quanto mais tarde você faz o diagnóstico, pior, porque o tratamento tem que ser mais agressivo, as cirurgias mais radicais. Eu acho que esse tipo de campanha tenta fazer o quê? Que se mantenha a preocupação com a prevenção. Prevenção não é o caso aí. A gente não sabe prevenir câncer de mama, mas com o diagnóstico precoce. Em geral, essas coisas de saúde, pessoas que mandam e-mails elogiando e tal, porque quem é que pode ser contra a informação médica, né? Essa vez foi ao contrário, 90% me xingando, dizendo que é um complô da TV Globo, da indústria farmacêutica, através de mim, para impedir que se encontre a cura do câncer. Isso é uma história absurda, que parece, olha, se a gente não estivesse vivendo esse problema neste momento, eu acho que parece uma invenção ficcional. Você imagina, olha o enredo da história. Pega um cidadão que é professor da Universidade de São Paulo, em São Carlos, um químico. O cidadão estuda uma substância que existe dentro das células e acha um jeito de sintetizar essa substância no laboratório. Quimicamente, ele é químico, tem tudo a ver. Sintetizou essa substância. Um aluno dele faz um teste dessa substância num sistema experimental. Que sistema experimental é esse? Pegou ratos de uma determinada linhagem, Balb C, e enxertou células de melanoma maligno, que é um tumor de pele, esse tumor que dá nas pintas da pele. Muito bem. E tratou esses ratos com essa substância. Trabalho bem feito, uma tese bem orientada, e demonstrou que há uma diminuição no tamanho desses tumores. Então, uma ação antitumoral evidente. Antitumoral o quê? Antimelanoma maligno em rato. Esse químico pega esse remédio sintetizado nos laboratórios da faculdade, sem discutir nenhum aspecto ético com a universidade, e começa a dar para as pessoas que têm câncer. E a universidade foi conivente, porque não tomou nenhuma medida. E durante 10 anos esse remédio foi distribuído para pessoas com câncer. Uma coisa que só foi testada em rato. Não passou pela Anvisa, não seguiu nenhum dos caminhos que você precisa seguir para jogar um remédio no mercado. Ele se aposentou, a Universidade de São Paulo tomou conhecimento, sei lá o que aconteceu aí, que finalmente tomou conhecimento e disse, é um absurdo. Uma universidade pública está fabricando um remédio que não é obrigação, não é papel da universidade, está fabricando um remédio que só foi dado para ratos, nem testado foi, porque não se conhece a farmacologia, a farmacodinâmica em rato, nada. E estão usando isso para tratar gente, seres humanos. A Universidade de São Paulo proibiu. Aí uma pessoa entrou com uma liminar no Tribunal de Justiça, no TJ de São Paulo. O Tribunal de Justiça, o juiz que analisou, olhou aquilo e falou, é um absurdo. Como é que a universidade vai fabricar um remédio, primeiro,
não tem controle de qualidade, não tem nada. Segundo, um remédio que a Anvisa, que é um órgão oficial, não aprovou, a universidade entrega para pessoas, para gente, e se acontece alguma coisa, a responsabilidade é da universidade? Bom, eles entraram no Supremo Tribunal Federal. E o juiz do Supremo Tribunal Federal despachou dizendo que a USP tinha que entregar o remédio. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo falou, bom, se o Supremo está dizendo que é para entregar, então começou a dar todas as liminares. Agora não sei como está. Semana passada eram 40 liminares por dia que a USP estava recebendo. As pessoas iam lá, deu uma confusão na porta da universidade, lá em São Carlos, porque a USP não tem condição de produzir isso nessa velocidade. Eu na quarta-feira passada, foi um inferno, o telefone tocando o dia inteiro, todos os meus doentes queriam tomar esse remédio. E aí eu disse, tenho que fazer alguma coisa. Aí liguei para o pessoal do Fantástico, falei, olha, vamos fazer um desmentir, explicar o que é isso, o que é essa loucura toda. Mas aí é que entra a confusão, porque toda vez que você combate crendice popular, você arranja inimigos. Que aí eles vêm com um complô. Olha, enfrento essa história, eu sou cancerologista há mais de 40 anos. Essa história dos tratamentos de câncer, na verdade, volta e meia aparecem assim. Era o IP roxo, depois veio a babosa, veio a água oxigenada. O IP roxo acabaram com os IPs roxos de São Paulo, tiraram a casca de tudo quanto era IP. E depois isso aqui daqui a pouco acabou. Como é que é possível existir um remédio para tratar câncer? Me diga uma coisa. Como é possível um remédio que sirva para todos os tipos de câncer? Câncer são mais de 100 doenças diferentes. Cada uma dividida em subtipos, com classificações muito complexas e com implicações terapêuticas. Por exemplo, câncer de mama. São mais de 20 doenças diferentes que nós chamamos de câncer de mama. Você tem o câncer de mama que responde ao tratamento hormonal, você tem o que não responde. Você tem o câncer de mama que responde a determinado tipo de quimioterápico, outros não respondem. Como é que pode existir um remédio que você dá para todo mundo que tem câncer? Infelizmente, jornalistas despreparados, que gostam desse tipo de coisa, desse tipo de manchete e tal, jogam isso na televisão também e cria essa coisa, entrevista uma pessoa, a senhora estava péssima, estava morrendo, olha agora, parece ela nadando na piscina. Né? Como se isso provasse alguma coisa, né? Vai saber o que essa senhora fez. Para isso é que existem os estudos clínicos. E aí agora parece que tem um defensor público que diz que tem que liberar a droga para todo mundo. Uma droga, nós temos um órgão que fiscaliza isso, temos um órgão que autoriza. Isso quer dizer o seguinte, que eu amanhã invento um chá e lanço um chá Dr. Drauzio Varela, as pessoas entram com liminar, e pronto, não precisa passar pela Anvisa. Para que esse trabalho todo de fazer estudo, de acompanhar? Eu falei nesse programa aí, eu disse, você não aceita esse tipo de procedimento nem na medicina veterinária. Você pega um remédio que foi usado em rato e trata boi com esse remédio, trata cachorro, você daria para o seu cachorro um remédio que só foi testado em rato? E as pessoas dão para os familiares, para os entes queridos, né? Prazer recebê-lo aqui na cidade de Limeira, já que o senhor veio falar sobre essa questão da qualidade de vida, né, e do estresse. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Eu acho que o ser humano, na minha visão assim, né, que as pessoas, toda essa dificuldade que o senhor explicou aqui da vida sedentária, mas o senhor não acha também que a gente vive numa sociedade muito consumista e que o fato da pessoa não se contentar com o que ela tem, essa questão de querer mais ter do que ser, também colabora para o estresse do nosso dia a dia? Não tem a menor dúvida, né? Tem a menor dúvida. Não havia esse consumo no passado, né? O consumo existe desde que o homem existe, mas não havia esse nível de consumo. Hoje, se você pensar todos os gastos mensais que você tem que trabalhar um número de horas que seria absurdo você planejar isso numa situação que não te exigisse esse trabalho todo, né? Que você não consumisse tanto. Mas isso eu acho que é uma característica irreversível da sociedade moderna, né? Você pega... Eu lembro, quando eu era criança, eu fico pensando, meu pai teve 4 filhos, como é que ele conseguiu formar os 4 na universidade com o salário que ele tinha 2 empregos, se matava de trabalhar? É porque não tinha consumo.
Hoje você pega um menino de 2 anos de idade, esse menino quer ir numa lanchonete que a família vai gastar R$150, não é? E se você não for, ele chora, e você não quer que o seu filho fique numa posição inferior, porque os amiguinhos vão, porque vai criando necessidades, e essas necessidades te obrigam depois a arranjar. Essa falta de limite, né? Essa falta de limite. E também assim, né, o senhor vem aí de uma outra geração, como eu também venho de uma outra geração. Essa falta de limite, essa falta de postura, acho que também contribui com isso, né, doutor Drauzio, essa questão da educação. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor médico está aí numa emissora grande, na Globo, sempre falando com respeitabilidade. Como que o senhor, agora enquanto cidadão, vamos falar enquanto cidadão, sente essa sociedade doente que nós estamos vivendo em relação à saúde mesmo do nosso país? O senhor, assim, se o senhor tivesse que dar uma receita, qual que o senhor daria hoje? Olha, se for estritamente em relação à saúde, eu diria que o corpo humano foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar parado. A estrutura dele, né, as articulações, os músculos, ele foi feito para... É uma máquina que foi feita para o movimento e que você usa para ficar parado. Essa máquina se desgasta, estraga desse jeito, né? Por outro lado, nós queremos viver muito agora, né? Queremos passar dos 80, 90 anos, e aí precisa cuidar bem, porque senão não dura tudo isso, não. Muito obrigada. Olha, eu agradeço muito a atenção do senhor, eu sei que meus colegas estavam aqui, tem mais uma colega da TV para falar, mas muito obrigada e que o senhor tenha muita saúde para continuar nos dando esse exemplo, essa credibilidade que o senhor conquistou ao longo dos anos, que cada vez que o senhor aparece na telinha a gente sabe que tem algo de muita responsabilidade ali. Parabéns à Unimed também. Obrigada.